Olá, todo mundo. Hoje é a sexta entrevista do nosso webinário O Fio da Periferia, a sexta e a última dessa primeira edição. O Fio da Periferia ele nasceu de um convite do Instituto Moreira Salles para a Agência de Redes para a Juventude, organização que eu ajudei a criar e faço parte. Criar alguma ação online que ficaria abrigada no site do Instituto Moreira Salles ao longo da pandemia. A Agência de Redes para a Juventude, então, propôs a realização dessa série de entrevistas, desse webinário chamado Fio da Periferia. A ideia é a gente fazer um registro dos pensamentos e das ações que artistas, ativistas e comunicadores de periferia estão realizando durante a pandemia em seus territórios. Ações de criação, ações de apoio a famílias nas regiões. Então, já passaram pelos nossos encontros artistas, ativistas, Rio e São Paulo, nomes conhecidos, nomes importantes, nomes novos. Hoje é o sexto encontro. É um encontro bem especial, porque nós estamos em casa. Os meus convidados de hoje aqui são pessoas que a gente se relaciona dentro da Agência de Redes para a Juventude e que a gente vai conversar um pouco sobre o projeto que está sendo realizado neste momento dentro dos territórios da Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro. Juliana Carmo, que está aqui com a gente hoje e que vai conversar com a gente, que está liderando a ação ali na região de Honório Gurgel, e o Big Jal, do Muquiço, que também está liderando a ação no seu território. E a Verusca Delfino, coordenadora da agência, vai fazer os comentários. Então, nós estamos em casa, é quase uma formação da agência hoje. Vai ser bacana, porque também a gente vai poder conversar sobre coisas que a gente não conversa no cotidiano da formação. Temos na plateia também outros jovens convidados para o debate de hoje, outros jovens líderes do projeto Geração que Move. O projeto Geração que Move é uma parceria da Agência de Redes para a Juventude com a Unicef, com o apoio do Instituto Unibanco, People's Palace Project, Fundação Arteris e Artemis, e ele consiste em duas linhas de ação. Formação de jovens líderes, jovens e adolescentes, 20 jovens, 10 jovens e 10 adolescentes líderes e de favelas das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro, que recebem formação online. Esses jovens mapearam, junto com outros parceiros, 1.000 famílias, onde jovens e adolescentes dessas comunidades contribuíam financeiramente no sustento da casa. Então, conseguimos mapear essas famílias, estamos levando cesta básica, livro, kit de proteção, higiene para essas famílias ao longo da pandemia e, ao mesmo tempo, produzindo conteúdo com informações sobre segurança, proteção, direitos e o que está acontecendo na vida dos jovens. É um processo de cocriação online que a gente faz formações toda semana em plataformas virtuais, gerando ação nesses territórios, tentando defender direitos. Esse é o Geração que Move. Juliana e Big são dois dos jovens líderes desse projeto. Tem outros aqui também tão incríveis quantos, e hoje a gente está conversando com os dois. Além disso, produzem conteúdos. Um dos conteúdos foi o vídeo do Big, que tem mais de 100.000 visualizações sobre fake news, que é um dos grandes problemas que acontece hoje dentro dos territórios populares, é a prática de fake news, que acaba gerando baixa adesão à proteção ao coronavírus. Então, boa tarde a todos. A gente vai fazer da seguinte maneira: eu vou fazer duas perguntas para os nossos convidados. Eles respondem, vocês têm mais ou menos 3, 4 minutos para responder cada pergunta. Eu vou fazer duas perguntas, uma de cada vez, para vocês dois. Depois eu vou fazer uma pergunta para a Verusca, vocês vão responder, eu vou fazer uma pergunta para a Verusca, e ela já emenda na pergunta que ela tem para vocês. Vocês respondem, e aí eu vou abrir para uma pergunta da lista de convidados que nós temos aqui. Nós temos 50 pessoas, 57 pessoas, 50 pessoas online assistindo vocês aqui. A maioria são jovens
e adolescentes de favelas das regiões da Zona Norte e Zona Oeste. Então, estão aqui para ouvir vocês. Caprichem no que vocês vão falar para a gente poder... Olha a responsa, né? Então, eu vou começar fazendo a pergunta. Na hora que for abrir para as pessoas, eu vou comentar aqui. Ok, gente? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz da gente ter conseguido criar esse espaço com vocês. O projeto é um projeto realizado pela agência, mas a gente achava que tinha que dar espaço também para a prata da casa, para a gente poder conversar. Minha primeira pergunta para vocês dois, Juliana e Big, é o seguinte: respirem e pensem com muita clareza. Se vocês tivessem que explicar para alguém que está interessado realmente em entender, não é num post, mas explicar para alguém, se vocês tivessem a oportunidade de explicar para alguém que não conhece a vida de jovens e adolescentes que moram em favelas das zonas norte e oeste, porque às vezes quando a gente fala em favela no Rio de Janeiro, parece que se narra só até uma determinada parte da cidade, né? A zona oeste e a zona norte, que é onde a gente prioritariamente trabalha há muitos anos, tem uma desvantagem em relação às outras realidades da cidade. A desigualdade ainda é mais profunda, não à toa os menores IDHs estão nessa região da Grande Pavuna, da Zona Norte e também em Santa Cruz. Se você tivesse que explicar para alguém a vida de um jovem e de um adolescente dessas regiões no Rio de Janeiro durante a pandemia, como é que vocês explicariam, depois de terem escutado tudo? Vocês estão trabalhando aí com 1.000 famílias, com adolescentes, né? Vocês são lideranças que estão guiando ações. Como é que vocês explicariam para alguém, para essa pessoa entender e isso motivar mudanças nesse cenário? Como é a vida hoje de um jovem, de um adolescente que mora em favelas e conjuntos habitacionais da Zona Norte e Oeste e também os efeitos da pandemia na vida desses jovens? Quem quer começar? Eu começo? Tá, beleza. E aí, gente, boa tarde. Sou o Big João. Calma aí, deixa eu tirar o ventilador que tá aqui na cara. Vamos lá. Sou o Big João, tenho 21 anos, sou daqui de Guadalupe, Muquiço. Tô como jovem líder aqui no projeto Geração que Move. Galera que tá assistindo já deve saber, eu virar pra câmera. Vamos lá. Dar uma de youtuber aqui. E eu anotei a pergunta porque eu não sou bobo. Como explicar para alguém que não conhece a vida de jovens da Zona Oeste e Norte, como é essa vida desse jovem durante a pandemia, inclusive, né? Então, assim, primeiramente a gente já tem... O Faustino sabe que o cara é criado em Santa Cruz, o cara tá ligado que é tenso para chegar no centro da cidade, que é onde as coisas acontecem. A gente tem essa barreira, a gente tem a barreira da infraestrutura, além do transporte, né, da demora nesse transporte. A gente tem a infraestrutura, que a gente tem ruas buracadas em excesso, a gente tem falta água aqui, falta água ali, falta luz, a galera não tem internet. Para a gente conseguir achar esse público, que foram jovens de 14 a 25 anos, que foram afetados financeiramente. Assim, a gente pensa fácil, vários. Mas agora, para a gente entrar em contato, e aí tem a questão de pegar os dados, aí tem que preencher cadastro. São muitos detalhes que são realmente importantes, mas, assim, foi uma barreira bem grande para a gente. Pelo menos, assim, eu falo para mim e para o Pedro, que estava comigo nesse processo aqui no Muquiço, a gente enfrentou essa barreira muito grande. A gente não... A gente está alguns tempos atrás nessa questão de avanço tecnológico, e aí a gente tem que enfrentar essas barreiras, mas ao mesmo tempo a galera gosta muito de tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo é uma galera muito atualizada, que está sempre vendo os memes da forma que pode, da forma que é possível estar se atualizando. Então, assim, e durante essa pandemia, muita gente conheceu o que é a fome, tá ligado? Muita gente de verdade. Eu tava trampando no vagão do final do ano pro início do ano e a gente teve que parar, obviamente. Eu não vou ficar metendo a cara lá com o coronavírus, até porque também era proibido. E, assim, no metrô era proibido, mas ficou proibido, a galera tá indo pro metrô
sem ser um serviço essencial, né? Então a gente não tava mais indo nem pro trem. E aí, cara, era uma galera que vivia um dia atrás do outro, literalmente. Se não trabalhasse hoje, não ia comer hoje. Ligado? Então, assim, realmente é um caso muito sério. A gente está com uma dificuldade muito, a gente tem uma dificuldade muito maior do que uma galera da Zona Sul, mesmo que seja de favela. Não, sem querer deslegitimar ninguém, mas é um caso diferente. São situações diferentes que exigem medidas diferentes. Maravilha, Big. Então, é mais desigual, é distante das oportunidades. Mesmo assim, os jovens ainda têm desejo de se conectar e realizar algo, e a desigualdade chegou à fome em muitos lugares. Importante essa sua consciência disso. Juliana, como é que você explicaria para a pessoa entender os desafios que vocês estão vivendo? Então, boa tarde para todos. Eu acho que, a princípio, quando a gente fala de juventude dentro de uma favela e dentro de uma periferia, a gente fala no contexto de juventudes. Então, é muito difícil a gente ter um padrão de juventude dentro de uma favela, dentro de uma periferia. Mas eu vou tentar, na minha fala, tentar contemplar todos. E a gente precisa entender que toda essa crise, ela já existia muito antes dessa pandemia chegar, muito antes dessa pandemia acontecer. Então, a gente tem já que enfrentar essas barreiras da desigualdade desde muito cedo, a falta de oportunidade, essa política de genocídio que atinge o nosso corpo diariamente, que atinge os nossos diariamente. Então, a gente, desde muito cedo, a gente é educado a traçar essas estratégias de como sobreviver em meio a essas barreiras desiguais. Quando a gente fala e faz esse recorte para a juventude, pensando na pandemia, gente, desculpa, meu cachorro está latindo um pouquinho. Quando a gente faz esse recorte pensando na pandemia, a gente encontra essas áreas com menor índice de desenvolvimento humano, que contempla a Zona Norte e a Zona Oeste, que são as regiões que a gente está trabalhando. E quando a gente faz esse trabalho junto da agência, eu odeio falar de números, mas é importante a gente ressaltar esses números, que são muito grandiosos. Eu, no meu território de Honório Gurgel, contemplo hoje mais de 170 famílias, e cada um desses jovens tem e moram com 8 pessoas, 10 pessoas em média dentro de casa. Então, a gente consegue alcançar um número muito alto, mais de 1.000 famílias. E quando a gente faz esse recorte pensando na juventude, na pandemia, parece que as desigualdades elas se ampliam. Então, hoje a gente tem que traçar essas estratégias de sobrevivência e, principalmente, se prevenir e atravessar vivo tudo isso que a gente está vivendo com relação à Covid, com relação à saúde pública também, pensando em comunidades, em favelas. Uma coisa muito, muito interessante é que quando a gente vai trabalhar com isso e a gente pega esses relatos vivos, a gente entende que essa linha, né, falando economicamente, socioeconômica, ela está diretamente ligada ao racismo, que também é muito presente quando a gente faz esse recorte pensando em favelas e periferias. Então, é difícil explicar como é a vida de um jovem de favela, mas a gente não pode fugir dos dados que já existem. É difícil falar das desigualdades que nos afetam, porque o meu perfil como mulher negra é diferente do perfil do Big como homem preto. Então, a gente tem diversas realidades que nos acompanham, mas uma coisa é certa, um jovem de favela é ensinado a traçar essas estratégias desde criança. Então, a gente aprende a traçar essas estratégias de sobrevivência desde muito cedo. Muito bem. E até agora já se fala em reinvenção, né? Após pandemia, essa juventude dos territórios da Zona Norte sai em mais desvantagem ainda, porque essa desigualdade que já existia está aprofundando. E é interessante isso que você coloca da necessidade de se historicizar, de dizer, não, já vinha antes, essas regiões já eram massacradas. Tem um acúmulo de desigualdades aqui, é como se tivesse que viver à distância, ao mesmo tempo o racismo, a desigualdade territorial é uma invisibilidade, e
muito interessante assim a consciência que vocês estão produzindo sobre esse momento. A minha segunda pergunta, obrigado pelas considerações de vocês na primeira. A minha segunda pergunta é em relação ao seguinte. Eu vou fazer uma para cada um na segunda. Big, você, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Você já criou vários videoclipes para grupos e projetos de hip hop. Aos 21 anos, você já fez coisas grandiosas, já dirigiu o clipe do Djonga. Você também tem uma pegada de cômica, e você está também atuando no projeto como líder social. O que você aproveita dessa tua formação, digamos, artística? O que você está trazendo na tua bagagem artística para usar nessa ação social? Quando você pensa assim, vou pegar o que tem do Big artista que você coloca nessa ação social. Por exemplo, né? Você falou, eu venho lá de Santa Cruz, já fiz teatro, cinema, escrevi livro. Muitas vezes eu tento, para criar as metodologias dos nossos projetos que a gente faz junto com o Geramove, eu uso métodos que eu aprendi ensaiando com atores, processos e tal. É algo que eu trago. O que você traz das tuas habilidades de criador artístico para o trabalho social que você está fazendo agora de achar as famílias? Beleza. Então, tá. É uma pergunta que eu até gostaria de dar uma pensada melhor, mas eu acho que já dá para falar algumas coisinhas. Já de cara, porque eu já estava fazendo hoje e ontem com a galera, assim, eu tô no TikTok, plataforminha nova. A gente está no TikTok e estamos fazendo alguns TikToks com os adolescentes que estão participando do Geração que Move comigo. Inclusive, eles estão aí online, gostei de ver. E, assim, eu tento trazer essa pegada. Foi bastante desse perfil que eu procurei, na verdade, né? A galera que gostava mais de rede social, a galera que gosta de estar sempre postando. Porque, assim, sempre quando eu encontro eles estão fazendo uma selfie na rua. Eu falo, calma aí, guarda esse telefone que a gente está em Guadalupe, rapaz. Eu sei que é complicado. Mas, assim, eu tento trazer sempre para esse lado. Eu acabo usando muito daqueles discursos, né? Como eu faço stand-up, eu consigo ter uma oratória já razoável, e aí eu consigo, quando eu vejo que os caras estão meio chateados, eu já falo, pô, cara, não é assim, tal, vou dando aqueles conselhos. Eu sou o cara do motivacional com a galera. Juliana tá ligada bastante, e aí a gente vai nessa vibe. Eu tento conversar muito, eu converso muito com eles. Eu acho que o diálogo, e eu ouvir muito também é fundamental. Eu ouço muito a galera, pelo menos busco. Se eu não estiver ouvindo, alguém me fala. Mas, assim, eu busco sempre estar ouvindo a galera. Inclusive, lá no Muquiço, eu conheci muita gente depois do Geração que Move, porque a galera mesmo veio me procurar e viu que eu estava aberto para isso. E aí eu acho que é bem disso, a gente tentar procurar ouvir bastante. Tá, maravilha. Então, você usa uma capacidade motivacional, uma habilidade motivacional para manter o grupo produzindo conteúdo para essas famílias, e usa dessa sua habilidade de produção de vídeo para fazer para o TikTok. O Geração que Move, quem está escutando aí, ele também produz conteúdos de comédia, de humor, para poder ajudar as pessoas a acreditarem que é preciso se proteger numa linguagem móvel, uma linguagem leve, para plataformas como o TikTok. Entendi. Então, você pega essas habilidades de artista para usar. Muito interessante. Juliana, você já está com a gente já há um tempo na agência, se desenvolvendo em vários ciclos, e vem aí se posicionando como um ativista importante dessa região da Zona Norte que precisa de uma renovação, né, de seus ativistas. Assim. O que esse momento da pandemia acrescentou na tua visão de ativista, agora que você está mais dentro do território, agora que você está... A gente já conversou um pouco sobre isso, né? O ativismo teve um momento no Brasil que foi muito para a rede social e abandonou o território. E eu sou uma pessoa do território, vocês sabem disso. Eu acho que a gente tem que agir dentro dos territórios
e tentar criar transformações a partir do território. E o que você, que vem se construindo como uma ativista importante na juventude de favela, o que você aprendeu que melhora ou desperta a tua ativista para as questões do território? O que essa coisa da pandemia trouxe de reflexão para o seu trabalho como ativista? Então, Faustine, hoje eu sou muito mais sensível. Eu tenho um lado assim que eu despertei, que é essa sensibilidade. Quando eu descubro e eu entro mesmo, de fato, dentro do meu território, que antes eu já conhecia, mas agora parece que está muito mais profundo, tanto por essa questão, quanto pela forma que eu estou lidando com as pessoas. Então, no acolher, nessa troca de afeto, isso me motiva bastante. Uma coisa que eu fiquei muito feliz, né? E acredito que todos que vão ouvir isso também vão compartilhar do mesmo sentimento, foi que quando eu trouxe o Geramov aqui para Honório, na semana seguinte, o meu grupo de voluntários, inclusive eles estão aqui me assistindo, um beijo para todos, eles logo criaram um coletivo para continuar acompanhando essas famílias. E aí, logo depois, na Pavuna também surgiu um coletivo. Então, é essa capacidade do Geramov trazer sementes, sabe? A gente não vai parar por aqui. Então, ter essa diferença da gente continuar esse trabalho de alguma forma, estimular essa juventude, isso é muito rico. É muito rico porque você falou muito do meu ativismo, né? E eu me descobri como ativista há pouquíssimo tempo, porque antes eu não me intitulava como ativista. Eu não falava que eu era ativista, mas hoje eu já me apresento como ativista, apesar de ainda não saber o que eu sou de fato ou o que eu quero ser. Ainda sou uma metamorfose, mas despertou bastante esse meu lado ativista, principalmente ligado às questões políticas e questões da juventude, né? De como a gente pode assegurar os nossos direitos enquanto jovens e adolescentes. E isso me fez acreditar ainda mais no potencial dessas juventudes, sobretudo da juventude de favela, da juventude que também é líder, da juventude que constrói, da juventude que cria. Então, eu acho que é uma mudança que eu tive através dessa sensibilidade, desse acolhimento. Entendi. Você está dizendo, então, poderia ser algo como se nesse território, se você começa uma ação, imediatamente ela se multiplica, tem uma capacidade de se multiplicar, e não é só você ter sozinha. O território é potente de criação se alguém iniciar algo ali, não vai precisar o tempo todo ficar indo gente para apoiar, é só ir conectando, é um pouco isso que eu entendi? Exatamente. É muito aquilo que a gente aprende nos ciclos da agência, né? É a questão do estímulo, da importância do estímulo quando a gente pensa em jovens e adolescentes de favela. E como a gente tem potência criadora dentro daquilo que a gente faz. Então, como a gente gera semente. Hoje eu sou líder comunitária, então as pessoas acabam, de alguma forma, se inspirando no nosso trabalho. E por que isso acontece? Porque hoje a gente está inserido num espaço que não tem muito apoio e, principalmente, voltando novamente para a pandemia, apoio do governo. Então, há esse esquecimento. Então, quando você traz algo de impacto e você pensa num projeto de impacto e leva para aquele território, meio que ativa esse senso de criação e de cobrança também. Então, acaba que aquilo se torna uma potência e a gente consegue esse maior alcance. Entendi, obrigado. Verusca, eu te conheci em 2004, nós estamos em 2020. Em 2004, você foi aluna de um projeto nosso. Acho que você era até mais jovem do que quando os dois começaram a estar na agência também. Hoje você já tem vários anos que você coordena a produção, né, e formação de muitos ciclos da Agência de Redes para a Juventude. Então, você viu várias gerações de jovens, inclusive a sua,
que foram se modificando por trabalhos sociais. Você gosta de dizer, eu sou uma jovem de projeto, eu comecei em projeto, eu me desenvolvi através de projetos. Você, né, virou produtora, é atriz, coordena projeto, implementa metodologia aqui, fora do Rio, também no Espírito Santo, você vem desenvolvendo aí. Qual é a diferença, né, que você vê assim? É possível falar que está nascendo uma geração de ativistas na pandemia, porque, além do projeto Geração que Move, e além de coletivos organizados, a gente está vendo um boom nas favelas e periferias de gente promovendo ações, ações de apoio às famílias. O que vai marcar a luta dessas pessoas daqui para frente? Qual é a prioridade dessa geração? O que essa geração que está atuando na pandemia vai ter que encarar daqui para frente? Olhando para o futuro agora, a partir de tudo que aconteceu na pandemia, o que se constrói agora do campo social, do ativismo? O que você acha que é prioridade fazer daqui para frente? E aí você já emenda na sua pergunta, que vale para os dois. Ok, Marcos, obrigada pela pergunta. Queria dar um salve aí para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente. Eu falei recentemente, Marcos, que a favela está sobrevivendo com a favela, né, nesse momento de pandemia. Então, assim, se a gente não tivesse os grupos, os artistas, os coletivos, os agentes territoriais agindo em cada território, a gente não teria esse ciclo da favela estar se ajudando. Então, assim, se a gente estivesse esperando as cestas básicas que o governo prometeu, os apoios que o governo prometeu nesse momento, a gente estaria vendo um caos muito maior nas favelas, não que a gente não esteja vivendo, mas por conta dos agentes locais, e principalmente dos agentes jovens, né, que tem esse fôlego, que tem essa possibilidade de estar na rua, né, sem correr tanto risco quanto os mais velhos, né, uma geração que aprendeu bastante com outros projetos. Se não fosse isso, as favelas estariam vivendo um caos hoje em dia. Então, eu acho que para o futuro, na verdade, eu acho que a gente resgatou aí uma base de trabalho comunitário que a gente há um tempo não via, né? A gente estava muito ligado, muito voltado para o ativismo solitário, a sociedade, o campo social, exatamente. A gente estava muito voltado para o protagonismo individual, né? Para os likes, para as produções individuais, e aí, no momento, cai um vírus no nosso colo e a gente precisa agir para salvar os nossos, a gente precisa agir para salvar o nosso vizinho, para socorrer a nossa família. Então, eu acho que a favela, ela reviveu aí o que há tempos atrás a gente não vivia, que é a força coletiva, né? Aquela força do vizinho, aquele vizinho que contribui com o outro. A Juliana e o Big, quem eles mapearam é retrato de quem eles são também, são moradores dali, são jovens que ajudam na renda da família, igual eles ajudam também. Então, eu acho que para o futuro, a gente está vivendo um momento muito complexo, mas eu acho que para um futuro próximo a gente tem um legado de novos corpos como agentes fundamentais nos seus territórios. É o que eu acho da Juliana e do Big. Eu não tenho dúvida que para o desenvolvimento do territórios onde eles estão, é fundamental a participação deles, né? E a participação deles influencia a participação de outros. E aí, emendando a minha fala na pergunta, Big e Ju, vocês têm uma relação virtual muito interessante, né? A geração de vocês, mais do que a minha, é uma geração que fala muito e que chega em muitas pessoas através também do campo virtual, das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, escrevem também em jornais online, enfim. E eu vi um pouco vocês, e vocês têm opinião pública, né? Se acontece alguma coisa na favela, vocês dão uma opinião pública, vocês expõem uma vida pessoal, então tem aquele lanche maroto, tem aquela selfie com os amigos, então vocês expõem bastante também, faz
aquele bumerangue maneiro, e também vocês mostram um trabalho no campo social ou cultural que vocês fazem hoje. Queria ouvir um pouco de vocês, se isso já é uma estratégia de vocês de alcance para outras pessoas verem o que vocês fazem, aproximar mais gente, até pessoas que são influenciadoras na cidade do Rio, se isso é uma estratégia ou se vocês ainda fazem isso de forma muito espontânea. Ah, não, estou fazendo isso, estou vivendo isso, posto isso, estou vivendo isso, posto isso. E que habilidades vocês conseguiram na agência de Redes para a Juventude que ajuda vocês a equilibrar fazer na ponta, fazer na base, mas também estar nesse campo virtual. Excelente. Quem quer começar? 3 minutinhos para cada um, tá? Então, beleza. 3 minutinhos? Tá, 3 minutinhos. Vamos lá. Cara, primeira pergunta foi a respeito das postagens. Assim, não vou falar que nada do que eu posto é espontâneo. Não vou falar que nada que eu posto é espontâneo. Mas a gente tem que filtrar. Porque, assim, é muito diferente o João Batista do Big João. O Big João é o comediante, é o humorista. Acabo usando o nome, né, do Big João, né, nas ações sociais também. Isso daí para mim não é um problema, até para não criar confusão, porque imagina esse flyer que eu vou divulgar no meu Instagram Big João e tá escrito João Batista, não faria o menor sentido. Mas a gente sempre tenta filtrar, mas é óbvio que eu tento passar da melhor forma possível, da forma mais natural, mas a gente filtra tudo porque não tem jeito. A gente tem que evitar algumas exposições em excesso. Tem coisas que realmente são de interesse. Pô, tô tomando café da manhã, dou uma gastada, beleza. Aí vai lá, postou um storyzinho, legal. Mas nada muito, assim, tanto eu não gosto de ficar mostrando minha mãe, meu pai, minha irmã. São coisas desse tipo. Eu tento trazer mais para pro humor, pra comédia e pro conteúdo que é útil ali para quem tá assistindo. Tento não botar tanto de mim, entendeu? E a respeito da agência, o que eu aprendi com a agência? Pô, mano, o que eu aprendi com a agência é... Quase que eu xingo, né? Nem sei se pode. Mas, enfim, eu aprendo muito com a agência, mano. Aprendo muito com a agência de verdade. E o que eu tô ruminando mais, que foi o que foi dito bastante ano passado, é o inventário que eu trago até hoje pra mim. Inventário. Pra quem não sabe o que é inventário, mano. Trazendo pra galera que gosta de jogo. Você que gosta de joguinho. Inventário é tipo quando o que tu vê que tu tem na mochila. Tu pega e tu lista tudo que tu tem na mochila. É isso. É tu saber que ferramentas tu tem na mão pra fazer o que você precisa fazer. E é isso. Ok. Para quem está acompanhando, o inventário é um dos instrumentos para a formação de jovens líderes que a agência usa. Obrigado, Big. Então, você tenta preservar e ir construindo mais nas redes sociais a sua figura em relação ao humor. Muito interessante. Juliana, como é que você constrói essa presença nas redes sociais, meio ativista, meio jovem? Então, primeiro, eu tenho a mesma sensação do que o Big, né? Então, equilibrar as minhas múltiplas personalidades, né? A Juliana que tem a parte do ativismo e a Juliana que é a Juliana, que não deixa de ser jovem, que ama um samba, que ama tomar uma cervejinha com os amigos. Então, como a gente dosa isso quando se trata de redes sociais? É muito difícil, gente. Eu nunca gostei de me expor muito, mas é difícil quando se é jovem e ainda jovem ativista. E tem muito isso de filtrar o que eu posto. Uma coisa que eu tenho feito bastante é relação à responsabilidade naquilo que eu estou compartilhando. Porque muitas vezes eu quero compartilhar alguma coisa, mas não sei se aquela notícia é verídica ou se realmente vai caber naquele momento. Então, esse cuidado e essa responsabilidade ao compartilhar é algo que eu estou fazendo uso também. Como que a agência ajuda o jovem na questão de ampliar as redes e os repertórios de fato? E é isso, assim, eu não tenho como falar hoje, não tenho como contar a minha história se eu não citar a agência comigo, porque só quem passa pela agência, só quem vive esse ciclo sabe da importância disso na vida de um jovem. Eu sou universal. Maravilha. Oi?
Oi, Sou Bi. universal. De jeito nenhum. Não somos igrejinhas. Nós somos aqui para criar essa comunidade de pessoas que se interessam em mudar a realidade das favelas do Rio de Janeiro a partir da potência da juventude. Gente, muito obrigado. Eu tenho muito orgulho de estar com vocês. Eu vou abrir agora para 2 perguntas. É pergunta mesmo, gente. Aí a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai liberar o áudio para a pergunta deve ser feita em 1 minuto, e depois eles vão ouvir e vão responder as 2 perguntas e vão fazer já fazendo considerações finais. Então, assim, as 2 pessoas que apertarem no levantar a mão agora, a gente vai abrir aqui agora para a pergunta. São 2 pessoas. A gente tem feito assim toda a entrevista. Já temos alguém, Verusca, Luana? Ainda não. Estamos aguardando aqui. Se alguém quiser fazer Bia pergunta... Carvalho levantou a mão. Tá. E Natália. Ok. Então, vamos lá. Pode liberar o microfone da Bia Carvalho? Olá, Bia. Olá, gente. Boa tarde. Qual a sua pergunta? Então, a minha pergunta especificamente é para a Juliana, né? Já conheço ela de um tempo. Eu gostaria de saber como é que ela faz essa interface entre juventude periférica e principalmente as meninas que estão em situação tão vulneráveis, as jovens mães. Eu gostaria de saber como é que ela consegue fazer essa interface e ligar, né, esses pontos de estar estimulando as meninas a continuar, né, na escola, no mercado de trabalho. Gostaria de ver essa visão dela. Maravilha. Mais a outra pergunta para os 2 responderem. Agora quem é mesmo? Desculpa. Agora é a Natália. Natália. Estou conseguindo Natália. ouvir? Oi. Sim. A minha pergunta para os 2. Eu sou da Baixada e a gente está fazendo um movimento muito parecido e eu queria saber como eles percebem a perspectiva de futuro a partir dessa mobilização da juventude e se isso vai coibir os retrocessos que estão vigentes no campo social. Tá. Se essa pergunta importante, né? Como é que vê essa mudança de futuro a partir da mobilização da juventude e se isso será capaz de barrar os retrocessos? Então, gente, vocês têm 3 minutos aí cada um para pensar essas 2 perguntas. Juliana, quer começar dessa vez? Pode ser. Então, começar respondendo a pergunta da Bia. Bia, beijaço. Amo o trabalho dessa mulher. Então, quando a gente faz esse recorte pensando em mães, e principalmente mães que moram em periferia, e muitas das vezes são mães solos, é muito difícil a gente pensar em uma metodologia que, de fato, potencialize essas mulheres, né? Que elas tenham esse engajamento. E aí eu acho que, primeiro, entender um pouquinho quais são as dores que elas têm. Então, eu faço muito disso, né? Vem dessa questão do acolhimento. E depois pensar em uma metodologia que, de fato, façam com que elas reconheçam as suas habilidades e elas possam exercitar essa troca. Então, eu acho que é isso, essa é o que eu faço, dado certo, é a base do acolhimento. Então, quando eu mobilizei essas famílias, quase todas essas famílias que eu mobilizei têm alguma mãe jovem, e eu procuro sempre fazer a manutenção daquela rede. Então, a gente faz a ação pelo Geramove e nas outras semanas eu sempre procuro mandar uma mensagem perguntando como estão as crianças, perguntando como elas estão se sentindo e se precisam de mais algum apoio e entender e ouvir, né? Fazer esse exercício de escuta. Agora a pergunta da Natália. Então, Natália, é muito difícil a gente pensar nesse cenário, pensando em pós-pandemia. Como que isso vai funcionar de fato? Eu acho que a juventude, quando ela se mobiliza, quando ela se une,
ela já causa um efeito de bastante impacto, então pode sim fortalecer para esse não retrocesso, e eu acredito que tomara que isso aconteça, né? E acho também que pensar nesse cenário pós-pandemia... Vazou um áudio, está tudo bem. Pensar nesse cenário agora pós-pandemia é um pouco arriscado e tendencioso de falar, mas eu acredito muito nessa juventude como forma também de renovação política, porque o que a gente está produzindo também, de alguma maneira, eu vejo vários amigos meus ativistas, inclusive na Baixada, depois você pode falar comigo, que eu mando até alguns contatos que eu tenho, e que realmente o nosso trabalho é um ato político e está surgindo diversas redes e coletivas, enfim, que estão trabalhando para esse não retrocesso. Então, eu acho que, acima de tudo, a juventude também é ferramenta de transformação social e eu espero que colabore e está colaborando para todas essas questões sociais. João Batista, o vulgo Big. Eu mesmo. Então, cara, eu falar o que vai ser da juventude de favela, e principalmente, né, a nossa, né, Zona Oeste e Zona Norte, incluindo a Baixada também, cara, eu não posso definir nada, eu não vou saber te definir nada, porque se eu te falar vai ser mentira. Mas eu sei que é uma rapaziada... Ah, vou xingar, mano. Calma aí, porra, difícil. Mas assim, eu sei que é uma rapaziada muito braba, mano, que se reinventa sempre, tá ligado? Que sempre dá o seu jeito. A gente tá sempre... Pô, todo dia, mano, eu recebo uma galera que consegue uma doação daqui, uma dali. E aí agora que eu já tô mais tranquilo, eu já mando pra outros amigos que ainda estão precisando. É uma galera que se vira, mano. A gente dá um jeito. A gente resolve. Tá? É isso que a gente tá precisando, a gente vai fazer, entendeu? Independente da ajuda do governo ou não, a gente se vira. Entendeu? Eu acho que a gente não vai ficar para trás, não, mano. A gente vai continuar se reinventando, como se reinventou nessa pandemia, como a gente vê a quantidade de influencers negros que apareceram agora nessa pandemia é um absurdo. Um monte de gente que eu não conhecia de verdade. Alguns eu realmente conhecia, já tinha visto um vídeo aqui, outro ali, mas assim, explodiu. E tem muito mais gente para chegar ainda, que ainda nem começou. Mas quando meter a cara pra fazer, vai estourar, porque não adianta, mano. A galera é muito boa de verdade e vai dar o jeito dela. E é isso. Maravilha. Marcos. Oi. A Ana Luísa, acho que queria fazer uma pergunta também. Dá tempo? Um minutinho, vai. Tá liberado o microfone. Acho que não. Lu, você libera aí para ela? Libera aí para ela. Tá dando um eco aí em você, hein, Verusca? Alô? Oi. Alô? Pois Boa não. tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Big e Juliana, eu queria saber de vocês, quando vocês falam sobre a presença e a importância, né, do ativismo de vocês, como é que vocês imaginam isso para além dos territórios dos quais vocês fazem parte? Como é que vocês imaginam possíveis diálogos com instituições, Estado, ou vocês, de fato, preferem estar mais focados nos territórios de vocês? Vamos lá, gente. Então, posso começar? Cara, é uma pergunta meio difícil, assim, porque são vários planos, né, de trabalho e áreas de atuação. Pensando aqui no meu território, eu tô fazendo algo mais assim, diria até mais sensível, né? Um trabalho bem mais sensível, que é falar com a galera. A gente está trabalhando com famílias, com casas, a gente está trabalhando com alimento, com sustento de famílias. Então, assim, é algo mais sensível. Já fica mais complicado, por exemplo, eu criei essa semana um grupo com a galera que tá comigo no Instagram. E assim, tem gente da Paraíba, não tem como ir entregar uma cesta básica na Paraíba, um exemplo. Mas são áreas de atuações diferentes, acho que é bem daí. Mas eu acho que não seria uma barreira
por eu trabalhar no meu território, eu deixar de trabalhar em algum outro território mais longe. Mas acho que são questões um pouquinho diferentes, de forma diferente de trabalhar, que a gente vai ter que pensar. Que já volta naquele exercíciozinho do inventário. O que eu posso fazer? O que eu tenho na mão para fazer lá? O que eu tenho na mão para fazer aqui? São situações diferentes. Tá super preparado, Big. Juliana? Então, Ana, eu sempre aprendi que a gente sabe que o que é bom é o que está dentro de casa. E a minha casa sempre foi o meu território, o lugar onde eu sou cria, o lugar onde eu nasci, onde eu tô e onde eu trabalho. É difícil, né? Difícil responder algo assim, mas eu toparia, assim, explorar novos lugares, mas não deixaria de esquecer o ativismo e todo o trabalho que eu faço já no meu território. E é por isso que eu tenho tanta gente boa aqui. Se caso surja alguma oportunidade para trabalhar em novos lugares, eu já tenho pessoas da minha confiança aqui que eu me sinto super representada e que vão continuar fazendo o que eu faço aqui dentro. Então, eu acredito muito nas pessoas e nos jovens que eu tenho aqui comigo, sabe? Então, por mais que eu tenha a oportunidade de trabalhar em novos locais, eu vou estar muito bem representada. É aquilo, né? É entender que eu também tenho direito à cidade e eu posso ocupar outros lugares e tenho isso, né? A cidade é nossa e a gente tem esse direito e a gente pode, sim, estar nos lugares que a gente se sentir bem. Maravilha, gente. Então, nós conversamos aqui hoje na última entrevista da nossa série Alô, Alô. Nós conversamos aqui hoje na última entrevista da nossa série de entrevistas O Fio da Periferia com o Big Jal, com a Juliana Carmo e com a Verusca, que fazem parte do Geração que Move, que é uma ação da Agência de Redes para a Juventude, que propôs o Fio da Periferia. E muito interessante esse papo nosso, e agradecer a todos os jovens líderes também que estão aqui ouvindo. Depois a gente pode refletir juntos sobre essa conversa e aprofundar. Temos formação em breve para continuar o nosso trabalho. Agradecer a vocês três, agradecer ao Instituto Moreira Salles pelo convite. Nossas entrevistas ficarão abrigadas no site do Instituto Moreira Salles, é a primeira parte da nossa ação. Agradecer ao mestre Jorge Udice, professor da Universidade de Miami, Nova York, que acompanha e faz reflexões sobre periferia no Brasil inteiro, que assistiu a praticamente todos os nossos seminários. Certamente ele deve escrever algo sobre isso. É sempre uma honra ter você por perto, Jorge Udice, ser uma referência para todos nós. Agradecer a todo mundo que está aqui hoje e dizer que nossa equipe que realizou o Fio da Periferia, Valquíria Oliveira, Luana Pinheiro, que está aqui também, a Cíntia, que deu suporte hoje, e a El, que está aqui, e Verusca, que também hoje participou aqui como convidada, e eu, que também estou aqui fazendo essa função. Esse foi o Fio da Periferia. A nossa vontade é criar um registro do pensamento de artistas, comunicadores e ativistas de periferia durante a pandemia do coronavírus. Diversos projetos e coletivos realizaram ações e nós tentamos capturar o pensamento dessas pessoas, pensando na memória. A gente acredita que a memória desse momento do Brasil terá que ser muito disputada, porque vai ter gente querendo esconder as mortes, vai ter gente querendo esconder o que aconteceu, e o Fio da Periferia pretende ser um dos registros que sirva de história. Agradecer também a Sinara, todo mundo da equipe que está aqui, que participou. Isso. Faltou agradecer alguém, gente? Luana? Não, foi tudo ótimo, tudo lindo. Mais um para conta. Obrigada, gente. E agradecer a todos e dizer que fiquem atentos. Vem a segunda parte da nossa ação Fio da Periferia, que é um vídeo, né, experimental, digamos assim, com atores de favelas e periferias do Rio.
E em breve teremos o Escuta 2, o festival, que é uma parceria, tudo indica que teremos aí em breve e também vai passar por questões importantes. Muito obrigado a todos. Até logo.